Antes da cidade acordar, tem gente que já está cuidando dela. São mãos que limpam, podam, consertam, plantam e deixam Santos cada vez mais bonita. Por trás de cada rua bem cuidada, existe uma história, um esforço, um orgulho. E mesmo com grandes desafios, como o das mudanças climáticas, esses homens e mulheres ajudam Santos a se preparar, fazendo um trabalho que pouco aparece, mas que faz muita diferença para todos nós. Prefeitura de Santos, zelando pela cidade, cuidando dos santistas. Muitíssimo bom dia! A segunda-feira sempre chega com muita alegria, com muita informação, e eu sempre venho com aquela palavra da semana para iluminar não só a sua segunda, mas também o resto da semana. Vamos direto para a palavra da semana. Efésios 2:10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Deus te criou por um propósito. Todos nós. Ele nos criou porque Ele tem um propósito na vida de cada um. Basta você descobrir quais são os propósitos de Deus na sua vida. E aí, meu amigo, você pode ter certeza absoluta disso, que indo Deus na sua frente, porque fé é enfrentar os seus medos. Fé não é, olha, eu tenho fé, por isso eu vou fazer. Não, você vai fazer porque você tem coragem. A fé te dá coragem para enfrentar todos e quaisquer obstáculos, porque agindo Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém. E é nesse espírito de fé que hoje eu estou trazendo aqui no nosso programa Duas Feras. Para quê? Para que nós venhamos a falar sobre o futuro da direita no Brasil e os desafios para o estado de São Paulo. E assim eu estou trazendo o vereador de São Paulo, que é pré-candidato a deputado federal, Rubinho Nunes. Muito bom dia, Rubinho. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma honra. Prazer e a honra é toda nossa de estar recebendo você aqui nos estúdios. E também Douglas Garcia, que foi deputado estadual, está vindo agora, voltando para disputar as eleições, e um homem polêmico, um homem que vai de embate à esquerda. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um papo bastante proveitoso, porque assunto é o que não vai faltar. Eu acabei de perceber uma coisa. Você é xará do Rubinho, né? É, eu sou Carlos Rubens. Carlos Rubens, tá vendo? Que eu coisa. Sou Rubens. Vou perguntar uma coisa para vocês. O que mudou na direita desde 2018? Quem é que começar? Douglas começa. Beleza. O que mudou na direita desde 2018, principalmente, foi a questão do amadurecimento da nossa base, né? Nós tivemos em 2018 o crescimento de uma direita que foi completamente precoce por causa do advento das redes sociais, e hoje a gente já tem uma maturidade maior, uma organização um pouco maior em nível estrutural. Nós temos, por exemplo, organizações como o Brasil Paralelo, nós temos organizações que hoje se ocupam mais no meio intelectual também. Estamos tentando fazer um nível de organização também no meio artístico. Eu acho que já atingiu um nível de maturidade que a gente pode começar a até mesmo fazer ocupação de espaço dentro dos ambientes universitários, dos ambientes acadêmicos. Então, de 2018 para cá, muita coisa mudou, e é claro que principalmente a perseguição foi uma coisa que não deixou de continuar crescendo no nosso Brasil, porque antigamente, se a gente for olhar em meados de 2013, 2014, antes disso, 2012, 2010, as pessoas não podiam se posicionar como de direita porque era basicamente crime. Você falava, sou de direita, nazista, fascista, não sei o quê. E hoje a percepção que nós temos é menor com relação a isso, porque a rede social nos deu esse poder de poder nos comunicar melhor. Porém,
um nível de perseguição, principalmente quando a gente fala da alta cúpula, né, do Poder Judiciário, infelizmente cresceu também no nosso país, então a gente tem que colocar sempre o pé atrás e se policiar sobre o que vai dizer, porque infelizmente o Brasil, apesar de ser uma democracia, a gente ainda vive sob um regime de censura. Essa democracia relativa, né? Ô, Rubinho, o que mudou na sua concepção? Cara, o que mudou é que a perseguição à direita foi institucionalizada. Infelizmente, o descondenado voltou ao poder, colocaram ele de volta, tiraram da cadeia para colocar na presidência, e nós vivemos hoje um país completamente relativo, onde depende o lado que você tá, depende o presidente que você defende, é o tipo de resposta que você tem. É o tipo de resposta que você tem da mídia, do judiciário, das instituições, do todo. Você pode ser um cidadão de primeira ou de segunda ordem, de acordo com a sua posição. E a gente vive hoje sob um regime de perseguição efetiva. A gente vê o presidente Bolsonaro injustamente em uma prisão domiciliar, uma situação completamente absurda, mas todos aqueles que de alguma maneira o cercam ou o apoiam se tornam vítimas da mesma perseguição. O sistema como um todo hoje age para solapar, para tentar estrangular todos aqueles que são de direita, todos aqueles que são conservadores, o que é, na minha leitura, um meio de continuidade, quase uma autodefesa da esquerda, porque sabe que vai perder o poder. Estão perdendo o poder em toda a América Latina, perderam nos Estados Unidos, e é uma questão de tempo para que eles percam aqui no Brasil, e justamente por isso eles tentam destruir quem vai acabar com eles. E nós não temos hoje uma democracia plena, porque se você não pode falar, se você não pode pensar, não existe democracia. Não existe. Ô Rubinho, você que veio do MBL, qual foi a maior lição que você aprendeu lá? Eu saí de lá em 2022, 2022. Não tenho contato nenhum com eles. Mas você teve alguma coisa de boa veio de lá? A maior lição foi que eu fiz bem apoiar o Bolsonaro em 2022. Sensacional. E por que você decidiu deixar o movimento? Justamente por conta do Bolsonaro. Eu não concordava com a postura deles no voto nulo em 2022. Decidi apoiar o Bolsonaro. Eles têm uma linha contra o Bolsonaro, então não tinha sentido eu estar no grupo que vai contra o que eu acredito, contra os meus princípios. Optei por apoiar o presidente Bolsonaro em 2022, votei nele, fiz campanha e desde então eu sigo de acordo com as minhas convicções. Sensacional. É melhor. Sensacional. Eu estou levando essa linha para deixar bem claro para as pessoas que hoje o grande percursor da direita no Brasil é Bolsonaro. Exatamente. Embora as pessoas tentam tentar emplacar uma terceira via, ela não vai. Por quê? Porque hoje a direita ela é liderada por Bolsonaro e pela família dele. Não existe esse papo de terceira via. Sim, concordo plenamente. Ou você é quente ou é frio. O humor da nossa boca cospe. É isso. Então não há espaço para isso. Ou você é direita ou você é esquerda. E a direita, hoje o nosso nome é o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, por indicação do presidente Bolsonaro. Isso para mim é muito claro, assim como era muito claro em 2022 que o candidato da direita era o presidente Bolsonaro e era nosso dever apoiá-lo. Tanto é que nós estamos há 4 anos sob o desgoverno do Lula e o nosso país está indo à bancarrota, a passos largos, num processo de venezuelização. Estamos mesmo. Ô Douglas, Ele. na Bíblia diz assim: seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso é do diabo. É bem claro na Bíblia. E isso eu trago para a política. Tem gente que, como a gente estava falando sobre a terceira via. Por quê? Porque é o morno. O morno, na Bíblia diz que o morno, Deus, ele tem tanto nojo do morno, que ele chega a cuspir fora, a vomitar. Você vê que hoje nós temos, o brasileiro, ele tem que ter um posicionamento, ou ele é de direita, ou ele é de esquerda. Por quê? Eu acho que todas as pessoas, não só aqui no Brasil, todas as pessoas do mundo deveriam ter um posicionamento com relação às questões envolvendo os valores morais, porque é algo que norteia justamente a população, norteia justamente a forma de viver daquele povo. Se a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muito bem delimitado aqueles que são republicanos, aqueles que são democratas, você tem 2 partidos, você tem 2 polos disputando o espectro político. Então, aqui no Brasil não é diferente. Se você olha nas pesquisas de intenção de voto,
voto, os únicos que passam, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto, com acima de 2 dígitos, é o Flávio e o Lula, não tem outro. Então, assim, fica muito claro que a nossa escolha é entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Não tem como você, nesse momento, ser morno. Você tem que escolher entre o quente e o frio, de fato, assim como diz a Bíblia. Serás quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, é o momento da população se posicionar. As pessoas, elas precisam dizer em alto e bom tom. A gente passou já por isso durante todo o período em que o PT e o PSDB estavam disputando espaço de uma suposta direita para uma esquerda, né? Aquilo que eles inventavam, inclusive o próprio PSDB tinha um movimento chamado Esquerda para Valer, olha que coisa. Então, a gente precisa fazer com que a população desperte, acorde, ó, é o momento, chegou a hora da gente poder mostrar o nível de amadurecimento que a direita chegou. A gente passou 2018, a gente passou 2022, nós não podemos regredir em 2026. 2026, agora a gente tem que vir elucidando para todas as pessoas, que a única escolha que nós temos como clara e objetiva é essa. Quais foram, na sua concepção, os maiores acertos, os maiores erros do conservadorismo no Brasil? Eu acho que os maiores acertos do conservadorismo no Brasil foi em conseguir sair do casulo a partir de 2018. Não, aliás, foi antes disso. Nós tivemos o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, que eclodiu devido àquilo que nós chamamos de uma contra-revolução cultural em 2013 para 2014. Então, o maior acerto da direita no Brasil foi ter conseguido utilizar o poder que as redes sociais têm para trazer as pessoas para as ruas e mobilizar as massas, chamar a população para as ruas para um problema maior que estava acontecendo no nosso país, chamada esquerda brasileira, chamado PT, chamada institucionalização do ódio, da corrupção, daquilo que não presta. O maior acerto do conservadorismo foi conseguir fazer com que os valores do povo, e eu digo aqui do povo mesmo, daquele afegão médio de periferia, que ele pode até não saber sobre a parte filosófica ou teórica, mas ele é conservador. Então o maior acerto da direita foi ter conseguido alcançar esse cidadão através da rede social e instrumentalizar a vontade dele politicamente através de pessoas dispostas a fazer a sua vontade dentro do Congresso Nacional e fazer crescer a bancada conservadora no Congresso Nacional de 2018 para cá. Ô Rubinho, você faz parte dessa nova geração de políticos de direita. Como que você define essa geração que está surgindo? Bom, é uma nova geração política que está de saco cheio daquela política morna, criada pelo Mário Covas, que se aliou com o PT, inclusive, para chegar ao governo do estado de São Paulo. Uma política que não assume lado, não assume posição, uma política que não quer se dispor com ninguém. Não, é melhor eu não falar isso porque a determinada pessoa não vai gostar. Não, é uma política clara, onde o cidadão ele vota por opinião. Ele sabe quem você é, o que você pensa, como você vai se posicionar e o que esperar de você. É uma política muito clara. E essa, eu acho que é um dos principais ganhos das redes sociais e dessa nova política que não faz mais aquele escambo eleitoral de cesta básica por voto, mas sim de projeto por voto, de realização por voto, de feito por voto. E eu vejo que a direita ela tem um domínio muito grande sobre essa nova geração, ela tem crescido muito com grandes quadros que têm surgido justamente por essa comunicação franca, essa comunicação direta, através de resultados e de posições, coisa que a esquerda, por sua vez, não consegue fazer. Tanto que o Lula, aí batendo os 80 anos, caquético, gagá, mas malandro como sempre, não tem sucessor, graças a Deus. A esquerda não consegue construir quadros porque ela está presa no discurso arcaico, enfadonho, malandro, maquiavélico deles. Hoje nós temos uma direita moderna, uma direita que se comunica bem, que fala bem com as pessoas e que é uma questão de tempo para que aniquile de uma vez por todas essa gentalha de esquerda. O que você considera como foi a sua maior conquista como vereador? Como vereador, eu aprovei o projeto Jovem Empreendedor, que leva educação financeira nas redes, nas escolas da rede pública de ensino da cidade de São Paulo, mas a minha maior conquista mesmo, ela está em andamento nesse momento, que é a política pública de combate à pancadão na cidade de São Paulo. Um negócio que eu comecei sozinho em 2022,
final de semana após final de semana, quebrando bailes, invadindo bailes na periferia de São Paulo, que hoje tem sido replicado pelas forças policiais em uma escala muito maior. Acabamos com o baile do estamos acabando, melhor, com o baile do Elipa, acabamos com o baile da 17, São Mateus pacificou, Cidade de Tiradentes, e isso tudo vai ao encontro de um projeto que está em tramitação e deve ser aprovado, que vai instituir uma política pública e acabar com essa doença na cidade de São Paulo. Ô Douglas, quais os nomes que você acredita que, de agora em diante, além de vocês dois, com certeza, estarão emplacando aí como lideranças da direita no Brasil? Bom, acho que o Flávio Bolsonaro, né, depois do presidente Jair Bolsonaro, ele é o primeiro a ser levado em consideração com relação às lideranças na direita que nós temos no nosso Brasil. Acredito que o Flávio ele tem um papel muito importante nos próximos anos que vierem. Acredito que o Flávio ele herda essa herança, dessa responsabilidade que foi deixada e a continuidade de Bolsonaro pela sua impossibilidade de conseguir atuar no cenário político devido à perseguição política que vem sofrendo, e isso dentro de um âmbito envolvendo decisões executivas, né, na administração pública, etc. Já no âmbito mais estratégico, de estratégias legislativas, no âmbito dentro do Congresso Nacional, acredito que nós temos nomes fortes que estão despontando, como, por exemplo, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, nós temos a Bia Kicis, uma população que realmente, graças a Deus, tem sido eleita, né? Eu falo deputados que Sim. estão fazendo a diferença hoje no Congresso Nacional. A âmbito estadual, você tem muitos nomes também fortíssimos. Você tem o Lucas Polezi no estado do Espírito Santo, você tem a Ana Campanholo no estado de Santa Catarina. São pessoas que estão fazendo um trabalho excepcional, extraordinário, merecem reconhecimento. E acho que o futuro nos espera. Acho que o futuro, ele tem muito a dizer. Aquela célebre frase que o Nicolas Ferreira vive dizendo, né? O presente é deles, mas o futuro é nosso. Ô, Rubinho, o presidente Bolsonaro mandou uma carta, né, à população, à direita, falando sobre união. Tu acredita que existe espaço para união entre os diferentes grupos da direita? Quem é de direita de verdade entendeu o recado do presidente Bolsonaro. E deve existir esse espaço. Eu acho que se você tem um câncer, você não vai ficar preocupado com uma dor de cabeça. Você vai tratar um mal maior. E é justamente isso que nós temos que fazer. Então, mas eu não gosto de fulano porque um dia ele falou... Cara, você está combatendo o PT. O Flávio é o cara mais viável. Pronto, baixa as armas e vai apoiar. Você pega o Caiado, por exemplo. O cara tá batendo no Flávio. Aí o pessoal fala, o cara é de direita. Esse cambal, o Caiado é um cara do sistema. Sempre foi um cara do sistema. É um cara enfadonho. Não à toa ele foi lá e ficou de cócoras pro Gilberto Kassab. Essa é a verdade. Então, assim, isso deixa bem claro a hora que é a hora de separar o joio do trigo. Quem é de direita tá na campanha do Flávio. Quem não é de direita está em projetos pessoais, particulares. Não tem que ter esse negócio, não. No segundo turno nós vamos conversar. O caramba, é o Lula, cara. É o Lula. Vai que esse infeliz ganha no primeiro turno. A gente não pode deixar isso acontecer. É hora de juntar toda a força e aniquilar o vilão desde o princípio. Ô Douglas, qual é o maior adversário da direita? Essa aí eu vou fazer para ambos. Qual é o maior adversário da direita? Ela mesma. Era essa a esquerda ou ela mesma, as Acho divisões que internas? Hoje, a maior adversária da direita é ela mesma. Acho que o processo de autofagia só nos prejudica. Acredito que a gente está num momento que a gente precisa de mais união, mais força para poder somar. O nosso inimigo ele é gigante, ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem imagem. A gente não precisa sequer soletrar o nome da pessoa a qual nós precisamos combater. Ela está aí para todo mundo ver. Então a direita ela não precisa se degladiar para fazer com que nós estejamos uma espécie de, olha, precisa ficar afiado. Não, nós temos já conhecimento suficiente de quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo hoje ele está no poder e ele quer nos eliminar. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. Como a gente faz, Rubinho, pode fazer para unir essa direita? Na verdade, as pessoas têm que baixar as armas. Esse é o ponto. Não adianta você olhar e falar, no passado esse cara me fez mal. No passado esse cara falou alguma coisa que eu não gostei. Vamos virar a página, a gente tem que olhar para frente. Esse é o ponto.
Eu estou em atitudes que eu tomei no passado que eu não concordo comigo mesmo, tanto que eu refiz boa parte dos meus posicionamentos. Muitos eu não concordava, depois você vai se reorganizando, e você tem a oportunidade de consertar os erros. E é isso que tem que ser feito. Eu acho um absurdo, por exemplo, o Zema sustentar uma candidatura insossa, sem sentido, onde ele está numa batalha colossal com a margem de erro, sendo que ele poderia muito bem apoiar já o Flávio Bolsonaro, que seria, inclusive, na minha leitura, melhor para o próprio partido dele. Mas ele sustenta esse projeto enfadonho, fadado ao insucesso, por algum ego, por alguma vaidade, o que não faz o menor sentido. Não mesmo. Olha, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Antes da cidade acordar, tem gente que já está cuidando dela. São mãos que limpam, podam, consertam, plantam e deixam Santos cada vez mais bonita. Por trás de cada rua bem cuidada, existe uma história, um esforço, um orgulho. E mesmo com grandes desafios, como o das mudanças climáticas, esses homens e mulheres ajudam Santos a se preparar, fazendo um trabalho que pouco aparece, mas que faz muita diferença para todos nós. Prefeitura de Santos, zelando pela cidade, cuidando dos santistas. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Estamos de volta com o programa Sua Informação e hoje estamos recebendo aqui Rubinho Nunes e Douglas Garcia. E nós estamos falando sobre os desafios da direita no Brasil. Quais, na concepção de vocês, são os 3 maiores problemas do estado de São Paulo? Eu vou elencar os 3 maiores problemas do estado de São Paulo sobre os 3 maiores desafios que eu estive na Assembleia Legislativa durante o meu mandato. Eu fui presidente da Frente Parlamentar pela Escola Sem Partido, na Assembleia de São Paulo, porque recebi a denúncia sobre abuso envolvendo menores. E não falo de abuso sexual, mas um abuso feito por professores sobre a audiência cativa de menores dentro da sala de aula e também no ambiente universitário com relação à questão de intolerância política. Então, esses 2 problemas, quando se trata de educação, são 2 problemas gigantescos que impactam não só toda a educação paulista a nível fundamental, como também no ensino médio, a educação secundária paulista. Porque se você for olhar a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, o presidente pertence ao Partido Comunista do Brasil, é uma pessoa que é filiada ao JS, não é a União da Juventude Patriótica Brasileira, a União da Juventude Paulista, não, o JS é a União da Juventude Socialista. Então, um dos maiores problemas que nós temos no estado de São Paulo é o aparelhamento da educação básica, fundamental e secundária, para que as nossas crianças e adolescentes sejam formados como se fossem idiotas. E isso se perpetua também dentro do ensino superior, e aqui a gente já tem o segundo maior problema, que está justamente dentro das instituições de ensino, que é um lugar onde eu combato de frente à esquerda, principalmente na Universidade de São Paulo, em que você tem o estabelecimento de uma ditadura de um pensamento único. Você tem isso presente na USP, na Unicamp, na Unesp. Esse é o segundo problema. E o terceiro maior problema que nós temos no estado de São Paulo, eu estava em dúvida se eu elencava a questão da arrecadação, que é uma arrecadação absurda que a gente tem e manda tudo para Brasília e não tem um retorno em troca, ou a questão do ativismo judicial que existe dentro das instituições. Mas eu vou ficar com a questão do ativismo judicial porque o Ministério Público do Estado de São
São Paulo é o único Ministério Público dos 27 estados da federação que tem um coletivo chamado Coletivo Transforma MP. Para você que não conhece, se você jogar no Google agora, Coletivo Transforma MP, você vai ver que se trata de uma organização dentro do Ministério Público formada por promotores de justiça, e esses promotores de justiça, quando eles ingressam no Coletivo Transforma MP, eles têm que assinar o estatuto. Na assinatura do estatuto, quando você lê o estatuto, parece que você está lendo o estatuto do PSOL. Eles querem a descriminalização das drogas, eles querem o fim da polícia militar, eles querem uma série de barbaridades que parece que é um partido de extrema esquerda que está defendendo aquilo. Então, o ativismo judicial feito por esse grupo de promotores de justiça no Ministério Público, ele é grave, ele é aquilo que criminaliza policiais militares, ele é aquilo que coloca policiais no Romão Gomes, o principal persecutor dos trabalhadores de segurança pública e um dos principais responsáveis também para colocar o bandido na rua. Então, vocês que estão vendo a situação que chegou ao Brasil, não chegou por acaso, chegou porque o ativismo judicial que existe também, principalmente no estado de São Paulo, não tem igual em nenhum outro lugar do Brasil. Rubinho, essa mesma pergunta eu faço em relação ao Brasil. Cara, Quais são os maiores resposta problemas? do Brasil está atrelada também a São Paulo. Tem um elemento gerador e radiador de todos os problemas, que é a esquerda. É o PT, o PSOL, a Rede, o PSB. Porque o maior problema do Brasil e de São Paulo é a segurança pública. Mas não as forças policiais, como querem fazer os esquerdistas pensar. Não o governador que não está dando segurança é porque faz de tudo para dar. O problema é a legislação penal, que abre a cela para os bandidos saírem. O sujeito ele vai cometer qualquer tipo de crime, seja um roubo, um furto, um assalto, um sequestro, um estupro, ele tem uma coisa em comum, a certeza da impunidade. E esses partidos e a esquerda não permitem que a gente endureça as leis penais para que o sujeito apodreça na cadeia. Não permite que a gente revisite a Constituição Federal para permitir o fuzilamento de estuprador. Que é o que eu defendo, para estuprador tem que ser fuzilado na praça. Não existe tolerância para esse tipo de barbaridade. Eu vi recentemente a notícia de que uma menina de 3 anos foi estuprada pelo pai até a morte. Esse sujeito, um animal não faz isso. Esse cara é um monstro, ele não merece viver. E desculpa a sinceridade de falar isso, mas é muito a minha opinião, nenhum político assume, eu assumo. Então, assim, a segurança pública, ela é um problema por conta das leis penais que afrouxam as celas e colocam os bandidos para fora. A culpa é da esquerda. A educação é um problema, mas não pela falta de investimento ou pela falta de estrutura. Ela é um problema por conta dos sindicatos que doutrinaram professores e que hoje esses professores doutrinam alunos. As universidades públicas se tornaram fábricas de militantes e não fábrica de produção intelectual ou científica. As escolas se tornaram ambientes de doutrinação, onde você vai idiotizar as crianças. O sujeito hoje está preocupado em farmar aura ao invés de se qualificar, e alguém quer falar que isso é educação pública de qualidade. É um processo de imbecilização de toda uma geração. Sim. E naturalmente o cara começa assim, ele vai farmar a aura, ele se torna um imbecil, ele vota no PT. Sim. Porque se tiver 2 neurônios, não vota no PT. E por fim, mas não... Desculpa a sinceridade. É a pura verdade. Mas é a pura verdade. E por terceiro, mas não menos importante, o Pacto Federativo como um todo. Sim. Que é um assunto que os deputados de São Paulo insistem em não discutir. Para cada R$10 que São Paulo arrecada, 1 fica no município, 9 vai para a União. Aí você pega o policial de São Paulo, que está sob um risco muito maior, ele ganha menos que o policial do Maranhão. Só que o Maranhão não tem esse empenho de recursos para a União, ele recebe o dinheiro de São Paulo, ao invés de colocar. Ou seja, a gente está pagando populismo fiscal no Nordeste, no Norte do país, enquanto a gente tem o nosso Estado sob um estrangulamento fiscal. O dinheiro que é arrecadado em São Paulo tem que ficar em São Paulo. As pessoas moram no município, não moram na União. Então a gente precisa de um projeto de mais São Paulo e menos Brasília. Muito bom. E você acredita que com esse respeito ao Pacto Federativo consegue melhorar a saúde e a educação de São Paulo sem aumentar impostos? Mas sem dúvida, você conseguiria diminuir imposto. Se a gente arrecada 10, fica 1, se você mandasse 1, ficasse 9 aqui, com certeza pelo menos 4 poderia voltar para o bolso das pessoas e ainda sobraria 5. Você entende que é muito melhor? Seria muito mais viável. São Paulo seria um estado que se destoa de todos os países da América Latina.
Só que, infelizmente, o populismo fiscal feito por governantes como Lula, que está lá querendo seu 4º mandato, acabam impedindo o Estado de São Paulo de crescer e ter a grandeza que lhe é dada por direito e pelo seu povo. Ô Douglas, o combate ao crime organizado deve ser prioridade ou não? Bom, se você for olhar de acordo com as pesquisas de intenção de voto, que é perguntada à população, e também o que outros institutos de pesquisa acabam levantando sobre estatísticas, a principal preocupação hoje da população brasileira é a segurança pública. Então eu elenco também o combate ao crime organizado como a principal pauta que nós precisamos levar. Por quê? Porque a questão econômica ela é importantíssima, ela derruba presidentes. Isso aconteceu em 2016, a gente viu com o Dilma Rousseff. Ela faz com que a popularidade de um presidente possa subir, descer e, portanto, manter ou não a sua estabilidade de governo. Porém, a segurança pública ela é única, a sua vida ela é única. Se você, por exemplo, perde o emprego, se você, obviamente, correr atrás do prejuízo, depois você vai conseguir outro. Então, a questão econômica ela é variável, ela depende de uma série de fatores, mas a sua segurança ela é primordial. Não tem como você falhar com a sua segurança. Você entende que uma coisa que pode acontecer de ruim, você simplesmente não volta para sanar, você não tem a possibilidade de, olha, vamos melhorar isso daqui porque aconteceu, eu tomei uma facada, eu tomei um tiro, não dá, simplesmente não dá. Então, a segurança pública ela tem que ser vista como prioridade. O Estado tem que ser visto como o principal agente a trazer essas questões de você poder fazer com que o trabalhador de segurança pública tenha liberdade de atuar, bater contra o crime organizado. E uma das melhores formas da gente conseguir isso, pelo menos, é fazendo com que facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho, sejam consideradas como organizações terroristas. O extremo oposto daquilo que tem sido feito pelo governo federal, que o próprio Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos para pedir, para tentar insistir nisso daí, enquanto o Lula ele trava de todas as formas possíveis. Então, uma das formas da gente conseguir fazer com que o Brasil avance e melhore é trabalhando na questão da segurança pública de maneira mais séria. Ô Rubinho, o que fazer para recuperar a sensação de segurança da população? Pois é, você usou bem a palavra, sensação de segurança. Segurança é sensação, inclusive para o criminoso. Se o criminoso tem a sensação de que ele pode ou que ele vai ser preso, ele vai evitar delinquir. Se o sujeito ele tem a sensação de que ao delinquir ele vai encontrar o cidadão armado, ele vai deixar de roubar aquele carro, invadir aquela casa, porque ele pode ser recebido a balas. Então nós precisamos, primeiro, fortalecer o Instituto da Autodefesa, permitir que o cidadão de bem possa se armar novamente, como o presidente Bolsonaro vinha fazendo e que o Lula desfez os avanços do presidente Bolsonaro. Você podia ter uma arma na tua casa, você podia ter uma arma no teu carro, e se o sujeito fosse roubar, se fosse te estuprar, a mulher, por exemplo, podia sacar uma arma e matar o agressor. Hoje não. E se alguém ainda tiver uma arma, capaz que a vítima vai presa e o sujeito ainda é bem tratado no hospital. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, revisão, reforma penal completa. Reforma do Código Penal, da Lei de Execução Penal, do Código de Processo Penal, para garantir, primeiro, que o processo penal seja célere, limitar a quantidade de recursos. Segundo, endurecer as normas para que o sujeito que cometa um crime saiba que ele vai perder a vida na cadeia. Na pior das hipóteses, ele vai ficar pelo menos 2 décadas preso. Mas não é preso do lado de fora da cadeia, como acontece hoje na gestão do Lula, que o cara tem o regime aberto. É preso dentro da cela. De preferência no regime do Bukele, do regime de El Salvador, comendo só carboidrato sem proteína para o cara ficar fraco. Sem acesso à luz do sol, com iluminação constante o tempo todo, para lascar a vida do peão mesmo, para ele saber que se ele fizer caca, ele vai preso e ele vai apodrecer na cadeia. Eu garanto que as pessoas vão diminuir a quantidade dos crimes. O sujeito estupra uma mulher hoje porque ele sabe que ele não vai ser preso, vai ser tratado como vítima da sociedade. A partir do momento que ele encontra normas penais duras, rígidas, e que ele é punido por isso, a criminalidade cai. Não sei se vocês ficaram sabendo, eu não lembro se foi no estado de São Paulo, qual região que foi, que um cidadão invadiu a casa de um bandido, vamos lá, um bandido invadiu a casa de um cidadão, e o cidadão criou, pelo fato de várias vezes já terem invadido e furtado a casa dele, ele criou uma engenhoca. Foi uma armadilha. Quando o bandido entrou, ele fez uma ratoeira, a ratoeira batia nos projéteis de uma 12 e só dos projéteis, e disparava na pessoa. E o ladrão morreu.
Tipo, esqueceram de mim. Isso, tipo isso. E a delegada indiciou o dono da casa por excesso de legítima defesa, coisa que não tem no Código Penal. Como vocês veem, como você falou sobre o ativismo, como vocês veem esse fato de a justiça, os delegados, os juízes, ao invés de ir pela população, estão indo pelos bandidos? Pode ir. Na verdade, esse sujeito ele tinha que receber uma honraria, ele tinha que patentear essa engenhoca e comercializar. Tinha que ter, inclusive, isenção de imposto para compra disso. Porque nada mais incrível que o sujeito tentar invadir uma casa e encontrar a 12 que dispara no peito dele. Eu lembrei do Charlie Bronson, lembra? Automaticamente, não foi excesso de legítima defesa, foi excelência de legítima defesa. Sim. O cara tinha que ser congratulado. É lamentável que esse tipo de conduta por parte da delegada ou de qualquer autoridade exista, porque isso estimula a criminalidade e desincentiva as pessoas a se defenderem. Isso é absurdo. Eu acho que não apenas essa questão envolvendo os parabéns ao cidadão, acho que ele está absolutamente certo, concordo com o Rubio em número, gênero, grau, mas nós também precisamos trabalhar a questão dos nossos agentes de segurança, aquilo que é feito por parte dos poderes investigativos, né? Pelo menos essa área dos agentes de segurança, aqueles que têm o poder investigativo. Vamos lá, eu vou ser sincero aqui, com todas as letras, a gente tem no Brasil pouca identificação daqueles que realmente cometem crimes. Você faz hoje um boletim de ocorrência na delegacia e dificilmente o criminoso ele vai ser identificado. Dificilmente o criminoso ele vai ter a sua identidade revelada ou até mesmo encontrado pela própria polícia. Se nós temos uma situação dessas, por que diabos a Polícia Civil vai priorizar colocar na cadeia um homem que estava se defendendo ao invés de correr atrás de um bandido? Ah, você está falando para fazer vistas grossas? Sim, tô. Com todas as vezes, eu estou. Porque não é possível um negócio desse. O cidadão, ele estava se defendendo, ele estava se protegendo. Nós temos hoje no Brasil nenhum ordenamento, não temos hoje no Brasil no ordenamento jurídico nada que aponte que esse homem cometeu um crime. Ele estava se protegendo. A casa, ela tem que ser um local inviolável do cidadão. Não pode ser relativizado. E quando você tenta relativizar o excesso de legítima defesa, entre aspas, o que é o excesso de legítima defesa? Fica completamente subjetivo, né? Sim. Se você tentar me dar uma facada aqui, por exemplo, agora, quem é que vai pesar na balança o que vai ser o excesso de legítima defesa? E quem é que vai olhar para mim e falar, olha, ele não estava se sentindo seguro, olha, ele estava se sentindo seguro? Para mim, é fazer com que você não me dê a facada. E eu vou usar todos os meios possíveis para que você não me dê a facada. Então, é isso, não tem outro tipo de argumentação. A relativização da vida, ela também começa com a relativização do direito à legítima defesa. E isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Vamos falar um pouco sobre os jovens. Na concepção sua, Rubinho, como podemos aproximar os jovens da polícia? A gente está vendo que eu estou cansado de eu for olhar no Instagram, eu vejo esse negócio de farmar aura, né? Você citou agora há pouco, eu falei assim, meu Deus do céu, coisa de idiota. Você nunca isso formou daí. aura, não? Você nunca formou aura? Oi? Você nunca Só formou quando estou aura? ganhando alma para Jesus. Aí eu estou sim, farmando aura, você aí pode ter sim, certeza. tá certo. Aí, como que nós podemos resgatar os jovens e trazê-los para se interessar pela política, pela boa política, lógico? No meu tempo, se o cara farmacia aula na escola. Era bullying. Deixa pra lá. O bullying precisa voltar. Exatamente. Alguém fala, pô, meu irmão, alguém tá trata a maluco? criatura aqui, tá com problema psicológico. Outro dia eu vi um moleque pulando no chão, eu achei que ele tá tendo uma convulsão. Aí ele tava farmando aura. Eu não sei que diabos é farmar aura, mas assim, fazer Six Seven. parece que é um processo de auto-humilhação pública. E as pessoas acham isso incrível. O que mostra uma distopia completa da realidade, o que mostra que nós vivemos um processo avançado e elevado de imbecilização dos jovens. Sim. Isso é um absurdo. Eu fico feliz que o meu filho ele é bem treinado. Se alguém fizer isso, eu tipo, ô, papai, tem um comunista ali, ele vai falar assim pra mim. Isso é bom. Meu moleque odeia comunista. Tem 6 anos. 6 anos. Mas a questão é a seguinte, nós precisamos, primeiro, voltar a ter uma educação que ensine,
que ensine valores, que ensine princípios, que formem homens e mulheres de valor, pessoas de respeito na escola. E não mais idiotas inúteis. Porque nem úteis são, porque qual a utilidade disso? Então você vê como o processo da geração Z de imbecilização é tão grande, de idiotização é tão grande, que olha a seleção brasileira de vôlei. Meu Deus do céu, né? Que vergonha alheia. Aquilo. Sabe, eu fico com dó do Bernardinho, cara. Eu também. Porque assim, se eu fosse ele, eu ia embora. Não tem como, entendeu? Se aquilo ali é a seleção, imagina o resto. Eu fico pensando. Porque, em tese, eles são os melhores. Então eu imagino a galera mediana. Nós precisamos resgatar isso na escola, no ensino de base. Mas, isso passa muito por pai e mãe. Sim. Porque, como eu disse para você, meu filho é educado de uma maneira tradicional, rigorosa em casa, da mesma maneira que eu fui, da mesma maneira que minha esposa foi, e a gente transmite isso pro Henrique. Os pais precisam começar a educar e a transmitir valores em casa. E façam isso, inclusive, como autodefesa. Porque se o seu filho for ser um professor, tentar doutrinar, tentar objetificar, tentar idiotizar seu filho, na pior das hipóteses, vai falar, isso aí é um imbecil, você vai ser chamado à diretoria e vai poder brigar ainda com quem está fazendo isso com a criança. Sim. Do mesmo jeito que você ensina seu filho a proteger o próprio corpo, as partes que não devem ser tocadas, para evitar que predadores venham a vulnerá-lo, você tem que ensinar ele os seus princípios e valores para evitar que doutrinadores venham a doutriná-los. Isso parte de casa. Nós temos que ter um processo de conscientização familiar para evitar que as crianças se tornem fazedores de Six Seven ou formadores de aura. E que, assim, começa formando aura, termina votando PT. Exatamente. Ô Douglas, ele citou sobre educação. Educação é em casa. Uhum. Na escola tem que ser o ensino. Como combater a guerra cultural? Bom, existem várias formas, né? E a gente tem, dentro desse aspecto que você falou, duas coisas que precisam ser mais definidas. A educação, ela é a principal forma de você conseguir formar, obviamente, o ser humano. E o ensino que é dado, ele precisa ser feito nas escolas de uma maneira mais técnica. Só que o que eles querem fazer é ir além disso. Quando você fala sobre a formação moral, sobre a convicção do ser humano, aí sim você está falando sobre a questão da educação do ser humano, o que o ser humano ele aprende sobre questões envolvendo um cunho um pouco mais subjetivo, né? Então, isso precisa ser feito pelos pais e não o papel do Estado. E isso é uma coisa voltada apenas pela questão da educação. Outra coisa é a questão cultural. A questão cultural, o problema cultural que nós temos no Brasil, que foi o país onde a Revolução Gramsciana foi melhor aplicada, porque você olha o Partido dos Trabalhadores, é o partido gramscista, é o partido em que colocou muito bem em prática a teoria escrita por Antônio Gramsci nos Cadernos do Cárcere, muito bem aplicada sobre a Revolução Cultural, que acabou culminando nessa idiotice que nós vemos hoje no nosso país. Mas a Revolução Cultural ela vai além da questão meramente educacional, porque ela acaba atingindo a população de forma mais imperceptível. Você não precisa estar na frente de uma lousa aprendendo ou ouvindo o professor falar o beabá da politização alheia. A Revolução Cultural ela está dentro, principalmente, daquilo que é chamado de cultura de massas, tá? Que acaba atingindo a população de uma maneira geral, né? A música, o cinema, o teatro, as formas artísticas de comunicação em massa que acabam atingindo toda a população e a população acaba sendo doutrinada de maneira completamente imperceptível. Se você pega, por exemplo, os raps de hoje em dia, a maior parte deles acaba criminalizando a atuação da polícia militar ou outras coisas nesse sentido. Funk, por exemplo, acaba rebaixando o papel da mulher. Exato. Enfim, todas essas coisas é algo que é feito pela cultura. Então a guerra cultural ela parte desse princípio. A guerra cultural ela é tão sanguinária quanto a guerra política. As pessoas elas não perceberam isso. A partir do momento em que elas perceberem isso, pelo menos a direita vai vencer essa batalha. Então se a gente precisa separar isso em dois campos muito bem definidos, certo, e saber atuar nesses campos. Mas ambos tem o mesmo método, ocupação de espaço. Você só vai vencer a guerra educacional fazendo uma ocupação de espaço dentro das instituições de ensino, e você só vai vencer a guerra cultural fazendo uma ocupação de espaço dentro dos meios onde a esquerda mais se prolifera, que é justamente
dentro dos teatros, dentro dos cinemas, dentro das produções literárias, dentro das produções que envolve audiovisual. Tudo isso precisa ser extremamente ocupado de todas as formas possíveis para que a gente consiga vencer essa guerra cultural. Caso contrário, a gente vai ter que ser obrigado a ver Fernanda Montenegro de novo, Fernanda Torres de novo, indo disputar o Oscar, ou o Wagner Moura da vida indo disputar o Oscar. Eu não aguento mais tanto Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto. Eu quero o Brasil paralelo no Oscar, é isso que eu quero. Exatamente, muito bom. Ô, Rubinho, você, com toda a esperança nossa, estará no Congresso Nacional. E como a gente pode fazer para você, atuando lá, mudar as diretrizes do MEC? Bom, primeiro nós temos que criar uma comissão profunda de enfrentamento, de estudo e análise do MEC, ter um governo de preferência de direita, Tem que ser. para que mude, aceite novas bases de ensino, mas no caso hipotético e catastrófico, apocalíptico de uma continuidade do Lula, que possa adotar estrategicamente medidas para endurecimento e enfrentamento das propostas do MEC, seja de maneira pontual ou de maneira em larga escala, para evitar que eles continuem roubando o futuro das crianças. As escolas hoje não oferecem ensino, não oferecem qualidade. O legislativo tem o papel de fiscalizar, de denunciar, de judicializar, de processar, de fazer, lançar mão de todas as ferramentas possíveis e imagináveis para salvar as crianças. A retaguarda na educação é importantíssima. A retaguarda na educação não é para efeito imediato, é para daqui a 20 anos. Você está hoje cuidando da próxima geração, que vai decidir o futuro do país, que vai decidir o futuro econômico, que vai decidir as suas vidas, que vai decidir os próximos governantes. Se a gente não cuidar disso, a gente talvez não tenha uma próxima geração. Você já parou para pensar que o presidente do Brasil em 2050 talvez esteja farmando aura hoje? Meu Deus do céu. É loucura isso aí, né? A gente tem que pensar dessa forma. É um pensamento de longo prazo que falta para os parlamentares hoje. Perfeito. O Douglas falou sobre esse fato. O problema de muitos, você acredita que o problema de muitos da direita é o imediatismo? Eles querem a mudança para já. E a gente sabe que foram anos de doutrinação, anos do governo PT, e para mudar tudo requer, porque você é uma reforma. É mais fácil você construir do que você reformar, porque para você reformar você tem que destruir o que está feito para ser refeito. E hoje a população, acredito que muitos criticaram o Bolsonaro porque não viram isso. Hoje eu acredito que acordaram, que não, realmente a gente precisa de reformas. Como a gente pode fazer isso no Brasil? Você já deu parte da resposta da sua pergunta quando você afirma que a direita ela é imediatista e que a esquerda demorou tantos anos para chegar onde chegou. Porque basicamente o que nós temos no nosso Brasil é as causas e consequências. A causa da consequência. A direita, ela é imediatista. É porque ela surgiu de maneira imediatista. Ela não foi construída com base no tempo. Ela não foi construída de maneira sólida. Ela não teve as suas bases muito bem fincadas dentro de instituições, organizações, associações, sindicatos, organizações que têm CNPJ ou até mesmo aquelas que foram feitas clandestinamente, como o MTST ou outras coisas nesse sentido. As organizações de esquerda, elas têm uma raiz muito profunda porque foram construídas há anos, então eles não são imediatistas porque a sua origem não é imediatista. As organizações de direita surgiram assim. De 2014 para cá você teve um crescimento exponencial de tudo quanto era movimento. Explodiu no Brasil um bando de movimentos de direita e de repente surgiram caminhões na Avenida Paulista com várias pessoas que foram chamadas através de uma coisa chamada rede social. A rede social, ela teve esse milagre de fazer com que a direita existisse de maneira imediata, de maneira precoce e sem nenhum fundamento mais sólido como a esquerda, mas esse negócio de surgir
de maneira imediata, também trouxe alguns prejuízos, que é a resolução de problemas de maneira imediata. Porque quando você olha para a atuação da direita, não existe a direita propondo algo para que a gente consiga chegar a um denominador comum em que todos os conservadores consigam ter um mesmo objetivo. A direita sempre está apagando fogo. A gente sempre tem que correr para poder fazer menos trabalho possível, menos estrago possível com relação à aprovação do fim da escala 6x1 da maneira que está sendo feita. A gente tem que correr para tentar impedir que essa histeria fetal aconteça em diversos hospitais, liberando o aborto a partir da 22ª semana. A gente tem que correr para tentar impedir com que o Supremo Tribunal Federal pare de ficar derrubando os decretos envolvendo regulamentação de armas de fogo no Brasil. Então, tudo que a direita faz é correr para conseguir impedir que algo aconteça. Você entende que a gente não tem nada propositivo ainda, porque a gente não tem maturidade suficiente para ter uma organização maior do que a esquerda teve, que isso só vai vir com o tempo. Os problemas do Brasil só vão ser sanados através da insistência, e essa insistência ela precisa vir de todos nós nesse momento. Rubinho, o Douglas falou sobre as redes sociais, que a direita surgiu, né? Ela emergiu através das redes sociais, e aí a gente tem visto o ativismo judicial atrapalhando, tentando de tudo para acabar com a liberdade de expressão, a liberdade de expressão da direita. Tem que deixar bem claro isso daí. Como equilibrar essa liberdade de expressão nas redes sociais? Na verdade, nós precisamos, não é resolver isso por meio de leis penais. Nós precisamos de uma reforma do judiciário, onde o judiciário ele tenha menos flexibilidade para implementar o que dá na cabeça do magistrado e fique mais restrito a aplicar pura e simplesmente a lei. É papel do juiz julgar, analisar os fatos e tem sua liberdade para isso. Só que a ele é dado aplicar a lei. Legislar é papel do legislativo. Em algum momento da história, muito por conta do Randolfo Rodrigues, que não tem capacidade de aprovar nem mesmo uma moção de pesar, Sim. Ele se vale do judiciário para tudo, criou-se um movimento de ativismo judicial, onde o que não é aprovado no Congresso é resolvido no judiciário. Isso é extremamente perigoso, porque o princípio da separação dos poderes, ele existe, ele é aplicado justamente para que o judiciário não interfira no legislativo, no executivo, o legislativo e o executivo não vão meter o bedelho no judiciário, e assim vai. Um poder respeita o outro, eles coexistem independente e harmonicamente. Hoje no país nós não temos mais isso. A partir do momento que o judiciário ele passa a atuar de uma maneira simplesmente de aplicação da lei, nós resgatamos a paridade. Não tem que ter grupo, de coletivo, de qualquer coisa, nenhum órgão, não tem que ter militância. O juiz ele pode ser de esquerda, de direita, de centro, para cima, para baixo, não me importa, contanto que na hora de julgar ele seja imparcial e aplique a lei. A questão pessoal, o foro íntimo, fica da porta do tribunal para fora. E isso tem que valer para tudo. Exato. Nós precisamos resgatar estes princípios. Eu me lembro, quando eu estava nas bancas da faculdade ainda, eu lia julgados do STF, Sepúlveda Pertence, Eros Grau. Meu amigo, cada tratado, cada julgado era um tratado. O próprio Marco Aurélio de Mello, eu aprendi o Marco Aurélio como costumeiro voto vencido, porque ele era um magistrado mais progressista, em uma corte mais conservadora, mas que ainda assim seus votos eram valiosíssimos. Você lia aquilo, mesmo não concordando, você falava, peraí, eu vou pensar. Porque não era princípio colhido numa prateleira. Os caras faziam justificativas. Era maravilhoso você ver um voto do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia você olha aqui e fala, meu Deus, cadê? Às vezes você olha um ministro hoje que já tinha carreira jurídica, você pega uma obra antiga, você encontra choque entre o doutrinador e o magistrado. Isso precisa acabar, precisa voltar num grau de paridade e simplesmente de aplicação da norma. Eu não estou aqui atacando o judiciário, nada disso. Só que tem que... A lei está ali, cumpre ela e acabou. É simples, fácil, né? É uma receita de bolo. Entendeu? Quem faz a receita é o legislativo. O Douglas, você acredita também que a reforma no judiciário é a reforma mais importante do Brasil? Eu acho que nós temos diversas coisas importantes para se fazer no Brasil, mas a principal delas é a ocupação
de espaço dentro do Senado da República para que possibilite essa reforma, senão a gente não vai conseguir, né? O Brasil precisa de muitas reformas. Não é só uma reforma do Poder Judiciário, o Brasil precisa de muitas reformas, né? A gente precisa pensar um projeto de Brasil novo, um projeto de país novo. Dá até mesmo um pouco de medo de tentar propor tantas emendas assim à Constituição, porque o Congresso do jeito que está hoje, se a gente for comparar com o Congresso de 1988, eu acho que o de 88 com certeza é melhor. Porque você pega aí o pessoal do PSOL, né, do PCdoB, é esse tipo de gente que vai acabar legislando e aprovando a nossa lei maior. Então, quando a gente fala sobre a questão de reforma, a gente tem que primeiro mudar a composição do Congresso Nacional para depois fazer com que essas reformas, como a do Judiciário, se tornem viáveis. Nós temos somente 1 hora, você até... O meu amigo Fábio Ferreira, eu falo, pode ficar mais. Eu falo, Fábio, gostaria com eles, eu queria ficar umas 2, 3 horas, fazer um podcast gigante. Gostaria que você fizesse suas considerações. Mas você tem tempo, né? Uns 3 minutos para fazer isso. Nosso objetivo. Eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizar pela excelente entrevista, agradecer pelo bate-papo maravilhoso, uma pessoa ímpar, com conhecimento muito profundo, e eu penso que os canais de comunicação e a direita como todo precisa de pessoas como você. Então, Carlos, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que foi enriquecedora para nós também e sou muito grato por isso. A todos que nos assistem, obrigado pela paciência, pela audiência, por nos acompanhar. E quem quiser acompanhar mais meu trabalho, o que eu faço, o que eu penso, sugerir, criticar, @rubinhonunes.sp em todas as redes sociais. Vou ficar muito feliz de falar com vocês. Muito obrigado e tenham todos uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olha, Rubinho, eu vim para a TV de tanto assistir Brasil Paralelo, acompanhar o Douglas, acompanhar vocês, quando vocês sempre, o próprio Eduardo, o professor que está tão atual, nem parece que faleceu, Olavo de Carvalho. Vocês têm que ocupar espaços, vocês têm que ocupar espaços. Nem todo, o professor Olavo de Carvalho falava muito isso, nem todos têm, todo espaço tem que ser ocupado na política. Quem é da política, ocupe o espaço na política. Agora, quem tem mais facilidade para falar, vai para a comunicação. Quem tem facilidade para ensinar, vai para a educação. Porque nós precisamos da direita em todos os espaços. Porque senão o Brasil não muda. Douglas, faça suas considerações finais, meu amigo. Toda a população brasileira. Esse ano é um ano extremamente importante. Eu acho que 2026 é um ano que a gente vai delimitar quais vão ser os próximos passos que a população vai tomar. Vai ficar muito claro, né, como vai ficar o Brasil daqui para frente, se o Brasil vai acabar de vez ou se o Brasil vai passar por um processo de reconstrução. Tudo vai depender do que nós passaremos em 2026. Então eu espero que as pessoas coloquem a mão na consciência, coloquem a mão na cabeça, entendam a responsabilidade que nós temos esse ano. É uma responsabilidade que vai acabar tendo consequências durante gerações, durante muito tempo. Então, pessoal, bora se levantar da cadeira, bora se mobilizar e bora tirar essa esquerda do poder. Muito obrigado. O programa Sua Informação fica por aqui. Você lembra que eu tenho falado isso? Trarei no programa vários candidatos a deputados, estaduais, federais. Vou mostrar na prateleira, vou mostrar para você o que há de melhor tanto no nosso estado, quanto para o governo federal, para deputado federal, deputado estadual. Vou mostrar o que há de melhor. Quem escolhe é você. Eu faço o meu papel, que é trazer o melhor para você. Você escolhe. Espero que você escolha o melhor, porque eu acredito no Brasil e acredito em você. E o poder emana do povo. O poder está nas suas mãos. Escolha certo. É o que eu peço para você. Tenha uma excelente semana e receba um forte e glorioso abraço.